Olá e bem-vindo a esta apresentação. Hoje eu vou conduzir você por uma revisão sistemática da literatura publicada em 2024 no Journal of Cybersecurity, assinada por Geraldine Hay, Christopher McDermott, Matthew Nichol, pesquisadores ligados à Robert Gordon University, na Escócia, e à Rabidin Academy, nos Emirados Árabes Unidos. O título do trabalho, em tradução livre, é Cyberbullying nas redes sociais, definições, prevalência e desafios de impacto. E logo no começo, os autores colocam uma afirmação que dá o tom de tudo o que vem depois. O cyberbullying nas redes sociais é hoje uma questão de saúde pública. Não é um problema de etiqueta digital, não é uma chateação passageira dos adolescentes. É um fenômeno com consequências mensuráveis sobre a saúde mental e física de milhões de pessoas. Para entender melhor por que chegamos a esse ponto, vale a pena recuar e olhar para a própria internet. A conectividade rápida, a comunicação ampliada e o acesso a bibliotecas inteiras de entretenimento são contribuições claramente positivas para a vida digital. O problema é que as mesmas tecnologias que aproximam pessoas também oferecem um terreno fértil para ampliar comportamentos negativos. As redes sociais, em particular, passaram a ser usadas com frequência para atividades antissociais. E é um fator que torna isso especialmente perigoso. A probabilidade muito maior de encontrar estranhos online, muitos deles com motivações ocultas, comportamentos de tormento ou a intenção deliberada de intimidar, assediar e humilhar um indivíduo ou um grupo. A literatura que os autores revisaram documenta com bastante consistência o impacto psicológico e físico desse comportamento. Entre as consequências que aparecem repetidamente nos estudos estão o aumento da depressão, da ansiedade, do abuso de substâncias, da automutilação e dos pensamentos suicidas. Não estamos falando de incômodos leves, estamos falando de desfechos clínicos sérios. E vários fatores ajudam a explicar por que o cyberbullying se espalha tanto nas redes sociais. O primeiro deles é o anonimato, que reduz o senso de responsabilidade do agressor. O segundo é a facilidade de acesso à tecnologia, que está no bolso de praticamente todo mundo. O terceiro é a consciência insuficiente sobre as consequências de que se faz online. E o quarto é a falta de intervenções realmente eficazes para prevenir ou conter o problema. Esses fatores se manifestam em comportamentos concretos. Os autores destacam 3 deles logo de início. O Fleming, que é a postagem de palavrões e insultos, e o trolling, a aprovação deliberada e o assédio. O harassment, com suas mensagens repetidas e ameaçadoras. Cada um tem características próprias e impacto próprio sobre a vítima. Soma-se a isso o problema das identidades falsas, porque em redes sociais o agressor pode se mascarar atrás de personas fictícias e de múltiplas contas para perseguir a vítima. Quando olhamos para quem é mais atingido, um padrão se repete na literatura. Adolescentes e jovens adultos são os grupos de maior risco. As mulheres relatam taxas de vitimização mais altas do que os homens.
e há uma diferença interessante nos efeitos. As vítimas do sexo feminino tendem a desenvolver maior ansiedade social e problemas de sono, enquanto as vítimas do sexo masculino tendem mais a se envolver em comportamentos antissociais, como reação a experiências negativas anteriores. Estudos mais recentes, além disso, começaram a apontar que o cyberbullying também atinge adultos com impacto significativo sobre a saúde mental. E esse ponto vai ser importante mais adiante. Mas é justamente aqui que o artigo encontra o seu ponto de partida crítico. Apesar de existir um corpo crescente de conhecimento, há duas fragilidades estruturais nessa área de pesquisa. A primeira é que não existe consistência na hora de definir o que é cyberbullying. Cada estudo define o termo de um jeito e que gera uma confusão enorme nos resultados e torna quase impossível comparar uma pesquisa com outra. A segunda é que existe um grupo demográfico claramente subexplorado, os adultos. A maior parte dos estudos olha para crianças e adolescentes, e a população adulta ficou para trás. Então, é assim que esta revisão se propõe a fazer. Ela reúne e organiza e sintetiza o que a literatura já produziu sobre cyberbullying, oferecendo um panorama detalhado de como o fenômeno é definido, de quão prevalente ele é e de qual é o seu impacto. E ao fazer isso, ela aponta para essas duas lacunas que acabei de mencionar e ainda propõe uma definição padronizada de cyberbullying, algo que vamos ver no final desta apresentação. Ao longo dos próximos minutos, eu vou te levar por toda essa jornada da metodologia aos resultados, nos traços de personalidade ao impacto sobre as vítimas, até chegarmos às conclusões e ao caminho que os autores sugerem para o futuro. Antes de mergulhar nos resultados, é importante entender como este trabalho foi construído, porque a credibilidade de uma revisão depende inteiramente do rigor do método, e aqui os autores foram bastante criteriosos. O estudo é uma revisão sistemática da literatura e seguiu as diretrizes do PRISMA, que é a sigla em inglês para Item de Relato Preferenciais para Revisões Sistemáticas e Meta-análises. Na prática, o PRISMA é um protocolo internacional que padroniza como a busca. A triagem e a seleção dos estudos devem ser conduzidos e relatados. Usar Prisma significa que outro pesquisador conseguiria, em tese, refazer os mesmos passos e chegar a um conjunto parecido de artigos. Isso é o que diferencia uma revisão sistemática de uma simples opinião sobre a literatura. O objetivo da revisão foi mapear o entendimento atual sobre três grandes eixos: as definições de cyberbullying, a sua prevalência e o seu impacto sobre crianças, adolescentes e adultos. Para guiar esse mapeamento, os autores formularam 5 perguntas de pesquisa. A primeira é: como o cyberbullying é definido na literatura? A segunda é: quais fatores contribuem para o cyberbullying e como eles podem ser medidos? A terceira: qual é o impacto dos traços de personalidade sobre a probabilidade de uma pessoa praticar ou sofrer cyberbullying? A quarta é: como o envolvimento direto e as experiências indiretas influenciam a prevalência?
E a quinta, como o cyberbullying afeta os indivíduos e que medidas podem ser tomadas para mitigar esses efeitos. Repare que cada pergunta corresponde mais ou menos a uma seção do artigo. Então, elas funcionam como o esqueleto de toda a investigação. A busca foi feita em 3 bases de dados: Scopus, Google Scholar e ScienceDirect. Os autores aplicaram um conjunto de palavras-chave que combinavam o termo cyberbullying com expressões como redes sociais, crianças, adolescentes, jovens adultos e adultos. E de forma deliberada, eles excluíram alguns temas da busca, em especial trabalhos focados em aprendizados de máquina, inteligência artificial e cyberbullying de natureza sexual. Essas exclusões é uma escolha metodológica importante, porque delimita o escopo. O foco é o fenômeno social e psicológico do cyberbullying, não a sua detecção automática por algoritmos, nem o recorte específico do abuso sexual online. Os critérios de inclusão foram amplos. Quanto ao tipo de trabalho, entraram revisões, estudos empíricos, estudos de caso e trabalhos teóricos. Não houve limites de idade, então a revisão abarcou estudos sobre crianças, adolescentes, jovens adultos e adultos. Os artigos precisavam avaliar comportamentos de bullying e impacto da vitimização, a participação online ou a prevalência do problema nas redes sociais. Precisavam também estar publicados em inglês e ser de acesso aberto. Esse último critério, o acesso aberto, vai reaparecer no final como uma limitação reconhecida pelos próprios autores, porque artigos relevantes que estavam atrás do paywall ficaram de fora. E aqui entra o número que dá a dimensão do trabalho. A busca realizada entre setembro e dezembro de 2022 indicou mais de 4.000 artigos. Depois de remover duplicata, sobraram 4.517 registros. Esses passaram por triagem, leitura e avaliação sucessiva, para garantir validade. A seleção não ficou na mão de uma pessoa só. O segundo e o terceiro autores revisaram os artigos de forma independente e qualquer divergência foi discutida e resolvida por consenso. Esse cuidado de ter mais de um avaliador é o que reduz o viés de uma única perspectiva. No fim de todo esse funil, restaram 71 artigos, que formam a base de tudo o que vamos discutir a partir de agora. A contribuição dessas 71 fontes entre as bases foi a seguinte. O Google Scholar contribuiu com 38 artigos selecionados, a Scopus com 19 e a ScienceDirect com 14. As informações relevantes de cada artigo, como autores, ano, região, tipo de amostra, periódico, tipo de estudo e método, foram extraídas com o apoio de uma planilha de extração de dados, o que mantém a organização e permite a análise descritiva que vamos ver no próximo slide. Vale fixar uma ideia antes de seguir. Tudo o que vier daqui para frente não é a opinião de 3 autores sobre cyberbullying. É a síntese de 71 estudos publicados ao longo de 15 anos.
filtrados por um protocolo replicável. Quando eu disser a literatura aponta, é a esse conjunto que eu estou me referindo, ok? Vamos para o próximo slide. Antes de discutir o conteúdo dos estudos, os autores fazem algo que eu acho muito útil. Eles olham para o perfil do próprio conjunto de pesquisas, quem foi estudado, onde, quando e com quais métodos. Esse retrato revela tanto o que a área sabe quanto o que ela vem ignorando. Começamos pelo tempo. Os 71 artigos cobrem um período de 2007 a 2022, ou seja, 15 anos de produção. O ano médio de publicação fica em torno de 2017, com um desvio padrão de pouco mais de 3 anos. Na prática, isso indica que a maior parte dessa pesquisa é recente, concentrada na segunda metade desse intervalo, o que faz sentido quando lembramos que as redes sociais só se tornaram onipresentes a partir da década de 2010. Agora, os tamanhos de amostra. Aqui aparece um dado curioso. A medida de participantes ou fontes por estudo é de aproximadamente 12.939, mas o desvio padrão é gigantesco, mais de 73 mil. Quando o desvio padrão é várias vezes maior que a média, isso significa que existe uma disputa enorme entre os estudos. Há trabalhos pequenos, com algumas dezenas de participantes. Há um outro estudo com amostras descomunais que puxam a média para cima e distorcem a comparação. Os autores chegam a aplicar um tratamento estatístico, o intervalo interquartil, para remover esses valores extremos e conseguir visualizar melhor a distribuição. A lição metodológica é clara. Mistura estudos de escalas tão diferentes torna qualquer generalização delicada. A distribuição por faixa etária é talvez o achado mais importante deste slide, porque ela já antecipa uma das grandes lacunas do artigo. Nos 71 estudos, 28 focaram em adolescentes, 23 tinham faixa etária não especificada ou amostras mistas. 12 olharam para jovens adultos, 4 para crianças e apenas 4 para adultos. Para um instante nesse desequilíbrio, os adolescentes é, de longe, o sujeito mais estudado. O adulto, aquele profissional de 30, 40, 50 anos que também sofre cyberbullying no trabalho e nas redes sociais, aparece em apenas 4 estudos. Esse vácuo não é detalhe, é uma das conclusões centrais do trabalho. Geograficamente, o panorama é amplo, mas concentrado. 47 artigos têm caráter global, ou não especificam uma região. 9 vêm dos Estados Unidos, e o restante se distribui em números pequenos por Alemanha, Itália, China e outros países, com uma ou duas ocorrências cada. Há, portanto, uma presença forte do mundo anglófono e ocidental, o que também limita o quanto os achados se generalizam para outras culturas. Quanto ao tipo de estudo, predominam as revisões, com 42 trabalhos, seguidas dos estudos empíricos, com 25. Estudos teóricos e estudos de caso aparecem com apenas 2 cada.
Isso significa que boa parte da literatura é feita de revisões que olham para outras pesquisas, e uma parcela menor é de coleta de dados original. Entre os métodos, os mais frequentes são os sistemático, com 23 ocorrências, e survey, ou questionários, com 19, e o descritivo, com 12. Métodos como o posicional, a entrevista, a revisão crítica, a meta-análise, a simulação e o estatístico aparecem com frequência bem menor. Há um detalhe analítico elegante. Os autores cruzaram a faixa etária com o tipo de estudo e com o método, usando testes Q-quadrado de independência. Os valores de P indicaram significância estatística, o que quer dizer, em linguagem simples, que o tipo de estudo e o método escolhido não são independentes da faixa etária pesquisada. Em outras palavras, o jeito que se pesquisa cyberbullying muda conforme a idade do público. Adolescentes tendem a ser estudados por survey e por revisão sistemática. Por exemplo, isso tem implicações se o método varia com a idade. Comparar resultados entre faixa etária fica ainda mais complicado. O retrato que emerge deste slide é o de um campo jovem, recente, dominado por revisões fortemente voltado para adolescentes, concentrado no mundo ocidental e marcado por uma variação enorme nos tamanhos de amostra. É um campo ativo e produtivo, mas com pontos cegos evidentes. Guarde esse retrato, porque ele explica por que tantas conclusões da literatura são inconsistentes entre si. Quando a base de estudos é tão heterogênea, a divergência nos resultados é quase inevitável. Definindo o cyberbullying, o problema de falta de consenso. Chegamos ao primeiro grande tema de conteúdo. É talvez o mais fundamental de todos, porque sem uma definição clara, nada do que vem depois se sustenta. A pergunta parece simples: o que é, afinal, cyberbullying? E a resposta da literatura é desconcertante, depende de quem você pergunta. Os autores começam reconhecendo que os exemplos de cyberbullying são facilmente reconhecíveis. Ameaças repetidas online, postagens constrangedoras em redes sociais e fóruns, mensagens privadas ameaçadoras. Qualquer um de nós identifica isso como cyberbullying. A dificuldade não está em reconhecer casos, está em construir uma definição precisa que sirva para a pesquisa científica. Muitos pesquisadores definem o cyberbullying simplesmente como uma forma de bullying que usa meios eletrônicos, redes sociais, e-mails, fóruns e mensagens instantâneas para submeter alguém a comportamento ameaçador. Mas essa definição genérica esconde uma série de desacordos importantes. Para ilustrar o tamanho dessa confusão, os autores reuniram numa tabela 22 dos 71 estudos revisados, justamente aqueles que os pesquisadores discutiram ou propuseram suas próprias definições. E ao comparar essas 22 definições, fica evidente que cada grupo enfatiza aspectos diferentes. Um dos pontos de partida é o trabalho de Slonge e colegas, que apontam que o grande desafio de definir cyberbullying está na ambiguidade dos seus comportamentos centrais.
Quais seriam esses comportamentos? A agressão em geral, a intenção de causar dano, o desequilíbrio de poder e a repetição? Esses quatro elementos são herdados do bullying tradicional. O problema é que no ambiente digital, a manifestação de cada um deles fica nebulosa. O que é exatamente repetição quando uma única postagem ofensiva pode ser vista, copiada e compartilhada milhares de vezes por pessoas diferentes? O que é desequilíbrio de poder quando o agressor é anônimo e a força física não conta? Os próprios autores observam que o cyberbullying precisa ser diferenciado de conceitos mais amplos, como cyberagressão e cybervitimização, e que essa diferenciação ainda é objeto de debate aberto. Owels e Limber, dois nomes de peso no estudo do bullying. Lembram que o bullying tradicional sempre foi escrito como a vitimização repetida de um indivíduo ao longo de um período prolongado associado a comportamento negativo. A palavra-chave ali é repetida. Já Volk e colegas fazem uma análise teórica e empírica cuidadosa e propõem uma definição diferente. Para eles, bullying é um comportamento agressivo dirigido a um objetivo que prejudica um indivíduo dentro de um contexto de desequilíbrio de poder. Repare na expressão dirigido a um objeto, go out direct, porque ela vai voltar quando os autores apresentarem a própria definição. E há uma sutileza. Volk argumenta que a repetição não precisa ser uma característica obrigatória. No lugar dela, ele sugere medir o cyberbullying por uma escala de baixa frequência e alta intensidade. Ou seja, um único ataque, se for suficientemente intenso, já configuraria cyberbullying. Em contraste, Vívolo Cantor e colegas chegaram à conclusão de que pouquíssimas das definições propostas na literatura conseguem capturar ao mesmo tempo todos os aspectos relevantes. A intenção de causar dano, o desequilíbrio de poder, a repetição e a agressão. Cada definição pega um pedaço e deixa outro de fora. E vários autores concordam de forma quase resignada que simplesmente não existe uma definição amplamente aceita. O resultado prático dessa bagunça conceitual é séria, e os autores listam as consequências. A inconsistência na escala do que se estuda, há medições diferentes que há de comportamentos genéricos e comportamentos muito específicos, a ausência de ferramentas padronizadas, o que faz cada estudo relatar prevalência e impacto de um jeito. E há populações de amostra variadas, que levam a interpretações divergentes dos mesmos resultados. Em resumo, sem uma definição comum, dois estudos podem usar a palavra cyberbullying para medir coisas que, no fundo, nem são a mesma coisa. Apesar de toda essa divergência, os autores extraem um ponto de convergência. A literatura, no conjunto, sugere que o cyberbullying é um problema global e uma forma distinta de bullying, que inclui a maioria ou a totalidade de 4 categorias centrais:
repetição, desequilíbrio de poder, intenção e dano. O artigo concorda com esse núcleo e acrescenta um quinto elemento, o comportamento dirigido a um objeto. E é a partir desse consenso é possível que eles constroem a definição padronizada que vamos ver no encerramento. Por ora, fixa a ideia de que a falta de uma definição comum é, ela própria, um das maiores obstáculos do campo. Vamos para o próximo slide. Os 4 elementos centrais e a forma de cyberbullying. Se no slide anterior o problema era a falta de consenso, agora vamos olhar para o que, apesar de tudo, os pesquisadores conseguem concordar. O ponto de maior convergência são os elementos centrais do cyberbullying. Quando você junta as várias definições, 4 componentes aparecem repetidamente, como o coração do fenômeno: intenção, dano, repetição e desequilíbrio de poder. Eles não funcionam isolados. Eles se sobrepõem e se reforçam. E é exatamente por isso que o artigo os apresenta como ciclos que se cruzam. Vamos a cada um. A intenção diz respeito ao motivo ou propósito percebido por trás do ato. Não é um acidente, é algo feito de forma deliberada. O dano abrange o abuso psicológico, emocional e, em alguns casos, físico, que recai sobre a vítima. A repetição se refere às ameaças repetidas e aos comportamentos negativos que se prolongam, embora, como vimos, alguns autores questionem se ela é mesmo obrigatória. E o desequilíbrio de poder, que no mundo digital ganha contornos próprios, se manifesta em coisas como habilidade tecnológica superior, status social online, anonimato e até intimidação e manipulação. No bullying tradicional, o poder vinha muitas vezes de forma física. No digital, ele vem de domínio da tecnologia e da posição que a pessoa ocupa nas redes. Petty e Hindusha, referências clássicas na área, sintetizam esses 4 elementos de forma muito didática. A repetição, como ameaças repetidas, a intenção, como o ato consciente e proposital de enviar ameaças, espalhar boatos e conteúdos ofensivos. O dano, como o abuso psicológico e emocional online, e o desequilíbrio de poder ligado à habilidade técnica e aos status social na rede. Notar e colegas acrescentam que o cyberbullying engloba uma gama de comportamentos agressivos típicos de bullying, sejam eles físicos, verbais, relacionais ou sociais. Há ainda uma contribuição de Berne e colegas que vale destacar, porque identifica 3 características que tornam o cyberbullying específico. A primeira é a conectividade online, que permite que o ataque aconteça a qualquer hora, sem o respiro que existia quando o bullying ficava restrito à escola. A segunda é o anonimato, que permite ao agressor ser literalmente qualquer um. E a terceira é a presença dos espectadores, os bystanders, uma audiência enorme de pessoas que testemunham o cyberbullying e cuja participação, como veremos mais adiante, é decisiva. Washington concorda especialmente com o peso do anonimato, que muitas vezes impede a vítima de confrontar o agressor. Orwell
e Limber sugerem que o cyberbullying deveria ser tratado como uma subcategoria separada, uma forma distinta de bullying, sempre dentro do contexto de desequilíbrio de poder. E Watts e colegas trazem uma distinção prática útil. Existe o cyberbullying direto, que ocorre entre o agressor e a vítima, e o indireto, quando o agressor posta conteúdo malicioso sobre a vítima nas redes sociais, para que outros vejam. Esses mesmos autores propõem uma tipologia de 6 formas de cyberbullying. E essa lista é ótima para sua apresentação, porque traduz o conceito abstrato em comportamento concreto. A primeira é flaming, que é o postar palavrões e insultos contra alguém. A segunda é a harassment, o assédio, com mensagens maliciosas e repetidas ameaças, ou a divulgação de imagens e vídeos explícitos sem consentimento. A terceira é a denigração, denigration, que é espalhar desinformação cruel e boatos falsos sobre a pessoa. A quarta é a impersonação, impersonation, quando o agressor invade e rouba a conta de alguém ou cria uma persona falsa para se passar por outra pessoa. A quinta é o outing, que consiste em obter informações pessoais de alguém e expor isso publicamente. E a sexta é o trickery, a trapaça, quando o agressor manipula e engana a vítima para que ela revele os segredos ou envie imagens e vídeos comprometedores. Repare como essas 6 formas cobrem desde o insulto bruto e direto até a manipulação sofisticada e premeditada. Eles mostram que o cyberbullying não é um comportamento único, é um guarda-chuva que abriga estratégias muito diferentes de causar dano. Para fechar este slide, a mensagem central é a seguinte: por mais que falte consenso na definição, existe um acordo razoável sobre os ingredientes do fenômeno: intenção, dano, repetição e desequilíbrio de poder, e sobre as formas concretas que ele assume. E esse núcleo compartilhado que torna possível, lá na frente, propor uma definição unificada. Prevalência: onde, quando e como acontece nas redes sociais. Definido o que é, a pergunta natural passa a ser: quão comum é isso? Onde acontece com mais frequência? E é daqui que os números das redes sociais entram em cena. Embora, como você já deve imaginar, eles também variem bastante de estudo para estudo. Começamos por uma pesquisa citada por Corrine Almagor. Segundo ela, o Instagram era a plataforma onde mais ocorriam incidentes de cyberbullying. Especificamente, 42% dos jovens relataram ter sofrido cyberbullying no Instagram, 37% no Facebook e 31% no Snapchat. E há um dado revelador sobre a percepção das vítimas. 71% dos participantes da pesquisa afirmaram que as redes sociais não estavam fazendo o suficiente para prevenir o cyberbullying. A partir disso, o autor sugere que as plataformas têm um dever de cuidado.
um duty of care em relação aos seus usuários. Algo tão simples quanto botões de denunciar bem visíveis no Facebook ajudaria as pessoas a reportar ameaças e abusos, justamente porque os agressores conseguem se mascarar com facilidade, espalhar boatos, enviar mensagens agressivas e compartilhar informações confidenciais das vítimas. Wilkes e colegas examinaram os tipos mais comuns de cyberbullying, as tecnologias usadas, as diferenças de gênero e o impacto emocional. Eles identificaram que boa parte das agressões acontecia por e-mail, mensagens instantâneas e pela publicação de comunicações privadas. Embora reconhecem que a pesquisa sobre diferenças de gênero ainda era limitada, já Gayumi e colegas investigaram um conjunto de consequências negativas de uso de redes sociais, como a comparação social, o medo de ficar de fora, o famoso Fear of Missing Out ou próprio cyberbullying. Eles apontam que fatores como a busca por validação nas redes sociais, combinados com a forma como cada usuário internaliza essas experiências de acordo com a própria personalidade, podem prejudicar os participantes. O estudo, porém, foi limitado por uma amostra pequena e por focar em um único subgrupo da população. Longobardi e colegas trazem um achado contraintuitivo. Eles analisaram a relação entre popularidade no Instagram, felicidade subjetiva, vitimização e dependência de redes sociais. E descobriram que um número maior de seguidores no Instagram, em vez de aumentar, prejudicava a felicidade subjetiva dos usuários. Por outro lado, quem era mais passivo no Instagram tinha menos probabilidade de sofrer consequências negativas. Ou seja, quanto mais esperto e ativo, maior o risco. O estudo se apoiava em dados autorrelatados, o que é uma limitação recorrente nessa literatura. Cortes e Handelschuh fizeram algo diferente. Analisaram tweets do Twitter ao longo de 3 meses para identificar as hashtags mais populares relacionadas a cyberbullying. A conclusão deles é direta. As redes sociais trazem riscos como cyberbullying, depressão e exposição a conteúdo inapropriado. E Chan e colegas oferecem uma visão mais ampla e teórica, descrevendo o cyberbullying nas redes sociais como uma questão social emergente e séria, e desenvolvendo um arcabouço integrado baseado na teoria cognitiva social para entender a relação entre agressor, vítima e espectador. Quando os autores olham para a natureza do fenômeno, alguns números chamam a atenção. Oscar Senen e colegas estudaram o cyberbullying dentro de organizações de trabalho e o conceito de bolhas de identidade nas redes. Eles encontraram que jovens profissionais imersos nessas bolhas relatavam taxas mais altas de vitimização, com 17% dos trabalhadores finlandeses relatando ser sofrido cyberbullying. E essas vítimas apresentavam níveis mais altos de sofrimento psicológico, exaustão e tecnoestresse. Veja como esse é um dos raros estudos que olham para adultos no ambiente profissional, e os números não são pequenos.
A Baidu e colegas examinaram a difusão do cyberbullying entre universitários de uma comunidade árabe e a atitude deles diante de reportar o problema. O resultado é impressionante: 91% da amostra confirmou a existência de cyberbullying nas redes, como o Instagram, com 55,5% e o Facebook com 38%, como as plataformas mais frequentes. E os autores notaram um obstáculo cultural relevante. Reportar incidentes era um problema sério por causa de restrições sociais e culturais. Oladimej e colegas, por sua vez, confirmaram que a prevalência é um problema grave nas redes, com efeitos psicológicos prolongados. O retrato que se forma é o de um fenômeno disseminado, anônimo e constante, que usa as plataformas digitais para assediar, intimidar e compartilhar conteúdo nocivo. Os números variam, mas a direção é a mesma, onde a rede social com grande alcance a cyberbullying. E quanto mais ativa e exposta a pessoa, maior o risco. Quem agride e quem é a vítima. Os traços de personalidade. Uma das partes mais fascinantes deste artigo tenta responder a uma pergunta que todo mundo já se faz, ou já se fez. Existe um tipo de pessoa mais propenso a praticar cyberbullying? E existe um tipo mais propenso a se tornar vítima? A literatura sugere que sim, e organiza isso em torno de dois grandes modelos de personalidades. O primeiro é o que se chama de tríade sombria. Mais recentemente, tríade sombria. Segundo Gágida e colegas, o cyberbullying e o comportamento antissocial online estão associados a essa tríade sombria. Tríade sombria. Quanto praticados por meios eletrônicos. O estudo deles revelou que uma correlação forte entre todos os traços de personalidade sombria e taxas mais altas tanto de praticar cyberbullying quanto de sofrer vitimização. Quem pontua alto nesses traços tende ao mesmo tempo a agredir mais e a ser mais atacado, o que é um dado intrigante. Os autores sugerem que programas de intervenção voltados para esses traços sombrios poderiam ser eficazes na redução do cyberbullying. Vamos aos 4 traços, porque eles são essenciais para a sua apresentação. O primeiro é o maquiavelismo, que descreve a natureza manipuladora e enganosa de uma pessoa. Alguém que prioriza os próprios interesses e manipula os outros para atingir os seus objetivos. O segundo é o narcisismo, marcado por um senso inflado de autoimportância, pela busca de admiração excessiva e pela falta de empatia. O terceiro é a psicopatia, caracterizada pela ausência de remorso ou empatia por comportamento impulsivo e antissocial, e com frequência por um charme superficial. E o quarto, o que transforma a tríade em tétrade, é o sadismo, que é o prazer de causar dor ou desconforto aos outros. Os autores fazem uma ressalva importante e honesta. A tríade
e a tétrade são apenas modelos para entender certos traços negativos. E nem todo mundo que possui esses traços vai necessariamente praticar cyberbullying. São tendências, não destino. O segundo grande modelo é o dos 5 grandes fatores de personalidade, conhecido como sigla OCEAN. Aqui o foco já não é a patologia, mas a personalidade normal de qualquer pessoa. O próprio fator é a abertura à experiência, ligada à natureza empática e de mente aberta. O segundo é a conscienciosidade, que é a autodisciplina e o respeito a regras. O terceiro é a extroversão das pessoas sociáveis e energéticas que buscam interação. O quarto é a amabilidade dos indivíduos mais compassivos e cooperativos. E o quinto é o neuroticismo ou instabilidade emocional, ligado à propensão à ansiedade, à depressão e às oscilações de humor. Segundo Peluchet e colegas, traços como extroversão e abertura foram preditadores significativos de cyberbullying. E Gilmet e Kowalski corroboram esse achado. Os outros estudos cruzam personalidade com fatores emocionais. Li e Peng examinaram a relação entre cyberbullying, empatia e agressividade e encontraram que pessoas com baixa empatia eram mais propensas a praticar cyberbullying, com a agressividade funcionando como mediadora dessa relação. Florus e Milona investigaram a ligação com autoestima e imagem corporal e descobriram que pessoas com imagem corporal ruim e baixa autoestima tinham mais chance de se envolver em cyberbullying, tanto como vítimas quanto como agressoras. Schad e colegas, num estudo com participantes da Alemanha e da Austrália, encontraram associação moderada entre inteligência emocional, traços sombrios e cyberbullying. A susceptibilidade à vitimização também depende de fatores individuais. Gilmet e Kowalski apontam que disposição à autoexposição independente LGBTQIA+, e estabilidade emocional influenciam o risco. Somam-se a isso problemas no uso de redes sociais, dependências, número de seguidores e o fato de manter uma relação online com alguém que já foi vítima. E as preocupações de bem-estar ligadas a essa vitimização são pesadas. Problemas físicos, sofrimento psicológico, ansiedade, depressão, redução da satisfação com a vida, ideação suicida e tentativas de suicídio. Há ainda achados que ampliam o quadro. Olkers e Hatting fizeram uma revisão sobre catfish, trolling e cyberbullying e concluíram que o lado sombrio das redes está majoritariamente associado aos traços de tríade. A Lave e colegas sugerem algo perturbador. Alguns agressores podem experimentar emoções positivas
e gratificação ao praticar cyberbullying. E entender essa gratificação ajudaria a compreender o lado obscuro das redes. Yu e Lee, adolescentes sul-coreanos, encontraram forte correlação entre cyberbullying e depressão, com as meninas mais vulneráveis aos efeitos negativos. E Ho e colegas mostraram que a atitude, normas sociais e mediação parental ativa se correlacionam negativamente com a prática de cyberbullying. Ou seja, a presença atenta dos pais funciona como fator de proteção. A síntese desse slide é poderosa. O cyberbullying não brota do nada, ele se ancora em traços de personalidade, em níveis de empatia, em autoestima e em imagem corporal. Isso tem uma aplicação prática direta. Intervenções que trabalhem empatia, autoestima e os traços sombrios podem, de fato, reduzir o problema. A plateia também decide. Participação ativa e passiva. Até agora falamos de agressores e de vítimas, os dois polos óbvios do cyberbullying. Mas há um terceiro, personagem que muitas vezes passa despercebido e que, segundo a literatura, é decisivo para o desfecho de cada episódio. É o espectador. Quem assiste também participa, e a forma como participa pode intensificar ou conter o ataque. Os autores partem de uma ideia importante. Existe um contínuo entre a observação passiva e o envolvimento ativo. As pessoas não se encaixam em caixas fixas. Alguém pode começar como mero observador e, no calor da intenção, migrar para um papel ativo que intensifica o dano. Pesquisadores como Dinel e como Gilmet e Kowalski destacam essa fluidez dos papéis online, em que a mesma pessoa transita entre vítima, agressor, participante ativo e participante passivo. Daniel oferece uma distinção que eu acho especialmente relevante para os dias de hoje. Ele estudou a comunidade Hoastme no Reddit, onde as pessoas literalmente pedem para ser zoadas, e diferenciou a agressão simulada, o chamado mock aggression, ou roasting, frequentemente entendida como humor do cyberbullying genuíno, que causa dano real ao alvo. A fronteira entre brincadeira e agressão depende, em boa medida, de como cada participante interpreta a intenção. O mesmo comentário pode ser uma piada consentida ou um ataque cruel, dependendo do contexto e da intenção. Isso mostra como o cyberbullying é muitas vezes uma questão de interpretação e de limite, não de uma linha sempre nítida. Outros autores reforçam peças desse quebra-cabeça. Menin destaca o papel da dominância e das dinâmicas de poder na participação online. Levican e Salvo Garrido enfatizam o anonimato como fator que agrava os riscos. Schultze, Krumbihoz e colegas observam que os participantes podem tanto intensificar quanto amenizar os incidentes, mas reconhecem que ainda falta pesquisa empírica sobre os diferentes papéis. E Cohen Almagor traz um ponto delicado. A falta de empatia e de remorso
em ambiente anônimos, sugerindo que crianças pequenas e grupos minoritários costumam ser as vítimas mais frequentes. E a partir dessas contribuições que o artigo apresenta, uma classificação de 5 formas de participação online, essa é a parte mais prática desse slide. Vou descrever cada uma. A primeira são os assistentes, ou engajados. Eles se ajuntam ativamente ao agressor, insultando também a pessoa que está sendo vitimizada. São cúmplices diretos. A segunda são os reforçadores, ou encorajadores. Eles não necessariamente insultam, mas estimulam o agressor e dão retorno positivo, com curtidas, risadas, comentários de incentivo. Esses aplausos da plateia é combustível para o agressor. A terceira são os observadores, os watchers, que assistem ao cyberbullying de forma passiva, sem se engajar e sem intervir. Eles vêm, mas fiquem parados. A quarta são os de fora, os outsiders, que escolhem não participar e se afastam ativamente da situação, observando passivamente, mas sem intervir. E a quinta, talvez a mais importante, são os defensores, os defenders, que tentam ativamente intervir, defendendo as pessoas que estão sendo atacadas. Repare na diferença sutil, mas crucial, entre observadores de fora e defensores. Os três não estão agredindo, mas o efeito de cada um sobre a vítima é radicalmente diferente. O silêncio dos observadores e dos de fora pode ser lido pela vítima como abandono. Já a ação dos defensores muda o jogo. Vários estudos empíricos reforçam isso. Garrett e colegas analisaram como participantes ativos e passivos podem mitigar ou intensificar o cyberbullying. Basicamente, Bastian Sense e colegas mostraram que pessoas com maior intenção de ajudar, sobretudo aquelas próximas da vítima, têm muita probabilidade de intervir em incidentes graves. Yu e Lee exploraram como o anonimato e o número de espectadores afetaram a intervenção de intervir. E os outros estudos lembram um dado preocupante. Muitas testemunhas de cyberbullying simplesmente não intervêm. A conclusão deste slide tem peso prático enorme. Se a plateia decide, em parte, o desfecho de cada episódio, então qualquer estratégia de prevenção precisa mobilizar os espectadores. Transformar observadores passivos em defensores ativos pode ser uma das alavancas mais eficazes para reduzir o dano do cyberbullying nas redes. O combate ao cyberbullying não é só uma questão de punir agressores ou proteger vítimas, é também uma questão de engajar quem está ao redor. O impacto sobre a saúde mental e sobre as vítimas. Chegamos a perguntar que talvez seja a mais urgente de todas. Qual é, no fim das contas, o estrago que o cyberbullying causa? Aqui a literatura, apesar das suas divergências, aponta numa direção bastante consistente. O impacto sobre a saúde mental é real, é sério e recai de forma desproporcional sobre os adolescentes e jovens adultos. Os autores construíram uma nuvem de palavras a partir de toda a literatura discutida. E os termos que mais saltaram foram exatamente estes: adolescentes, jovens adultos, saúde mental, depressão,
comportamentos antissociais, traços de personalidades e vitimização, e esses são os fios condutores de toda a área. Vejamos os estudos sobre saúde mental. Scott e Woods conduziram uma revisão sobre a relação entre uso de rede social, sono e saúde mental, e enfatizaram a necessidade de abordagens multidisciplinares e de medições de alta qualidade. Kelly e colegas focaram na influência das redes sociais sobre desfechos de saúde mental em adolescentes, como depressão, ansiedade, sofrimento psicológico, e encontraram associação próxima entre o uso de redes e esses três quadros. Vale notar uma honestidade científica importante aqui. Tanto Scott e Woods quanto Orben observam que a relação geral entre uso de redes e bem-estar é negativa, mas baseada em tamanhos de efeitos pequenos. Em linguagem simples, o efeito existe e é negativo, mas costuma ser modesto na medida, ainda que possa ser severo em casos individuais. Orben acrescenta que o vínculo entre tecnologia digital e bem-estar ainda não está totalmente claro e pode mais transparência nas medições. Quando passamos para o impacto direto sobre as vítimas, os achados ficam mais duros. Dine e colegas revisaram a relação entre exposição à internet e a automutilação ou suicídio em jovens e encontraram correlação forte entre exposição à internet e aumento do risco de automutilação, ideação suicida, depressão e métodos violentos de autolesão. Bartlett e colegas examinaram cyberbullying, redes sociais e casos de suicídio e fizeram uma observação que arrepia. Embora a vitimização sozinha possa não ser o único fator, todos os casos de suicídio que analisaram tinham um elemento em comum: as redes sociais, como principal meio de agressão. Eles destacam, porém, um ponto de esperança. A própria rede social poderia ser usada como ferramenta para reduzir o cyberbullying, diminuindo a percepção de anonimato dos usuários. Sedgwick e colegas revisaram estudos sobre uso de internet e tentativas de suicídio em adolescentes. E 7 dos estudos avaliados encontraram correlação direta entre o uso intenso de redes e aumento de tentativas. Robson e colegas apontam um caminho de mão dupla. As redes podem ser usadas para prevenção do suicídio, permitindo que outras pessoas intervenham diante de uma manifestação de ideação suicida online. Embora isso esbarre em desafios de controle de comportamento, avaliação de riscos e privacidade. O artigo também olha para o impacto por grupo demográfico, e aqui aparecem números concretos. Dredge e colegas estudaram adolescentes e encontraram que 68% das vítimas relataram impactos emocionantes, sociais e comportamentais, enquanto 12% relataram nenhum efeito. Cal e Lin encontraram que 16,6% dos jovens relataram ter sofrido bullying nas redes. Com um detalhe de gênero, as meninas tendiam a comportamentos pró-sociais de espectador, enquanto os meninos eram mais propensos a reagir de forma antissocial.
Nixon documentou que o cyberbullying apresenta ameaça séria à saúde dos adolescentes, com um aumento de afeto depressivo, ansiedade, solidão, comportamento suicida e sintomas somáticos. Twain associou o aumento do uso de mídia digital ao crescimento da depressão, ansiedade, automutilação e ideação suicida entre adolescentes e jovens adultos dos Estados Unidos, com destaque para a comparação social em torno da imagem corporal, especialmente entre meninas. Brandao e colegas reforçam que o cyberbullying representa riscos significativos de depressão em adolescentes. Cataldo e colegas lembram que plataformas visuais como Facebook, Instagram e Snapchat aceleram a disseminação de conteúdo e, com isso, agravam consequências como ansiedade social, depressão e ideação suicida, com sono prejudicado mais frequente em meninas. E há um ponto que merece atenção especial. Os autores destacam que os jovens adultos emergentes vivem uma fase crucial saindo de casa pela primeira vez, entrando no mercado de trabalho ou na faculdade, o que os torna particularmente vulneráveis. Rosenthal e colegas estudando jovens adultos nos Estados Unidos encontraram que experiências negativas no Facebook estão fortemente associadas à depressão. Além, colegas notaram que parte dos jovens descrevia o cyberbullying simplesmente como drama, banalizando o fenômeno. E Marino e colegas, numa meta-análise, encontraram correlação forte entre o uso problemático do Facebook e sofrimento psicológico. A mensagem desse slide é inequívoca. O cyberbullying está consistentemente ligado a piores desfechos de saúde mental, depressão, ansiedade, sofrimento psicológico, automutilação e ideação suicida. Mas nem todos sofrem da mesma forma, o que aponta para a necessidade de abordagens personalizadas, de mais pesquisa sobre estratégias de enfrentamento das vítimas e de uma resposta que combate apoio psicológico e possivelmente instrumentos legais. Conclusão. Chegamos ao encerramento e é a hora de amarrar tudo o que vimos e olhar para a frente. Os autores conduziram uma revisão sistemática de 71 estudos, ao longo de 15 anos, sobre como o cyberbullying nas redes sociais é definido, quão prevalente ele é e qual é seu impacto. E o que emerge é o retrato de um fenômeno multifacetado, global e profundamente ligado à saúde pública. Na discussão, eles consolidam as grandes lições. O cyberbullying está entrelaçado a uma teia de fatores, traços de personalidade sombrios, níveis de empatia, tendências à agressividade, autoestima e percepção de imagem corporal. Isso significa que qualquer estratégia de intervenção eficaz precisa mirar nessas múltiplas facetas ao mesmo tempo, não em uma só. Certos traços e comportamentos online, como baixa amabilidade, alta extroversão, abertura à experiência, identidade LGBTQ e a mais, tendências à autoexposição, uso problemático e vício de redes, número de seguidores e relações virtuais, aumento a vulnerabilidade da pessoa à vitimização.
Os adolescentes carregam um peso desproporcional, com as meninas enfrentando mais ansiedade social e problemas de sono e os meninos mais propensos a comportamentos antissociais. E o anonimato nas redes sociais funciona como facilitador de tudo isso, com quem passa mais tempo online exibindo maior propensão a agir de forma antissocial. Os autores também são honestos sobre o limite do próprio trabalho. Muitos dos estudos revisados usaram desenhos transversais, o que impede estabelecer casualidade. Os dados autorrelatados predominaram, com o viés que isso carrega. Boa parte das pesquisas se concentrou em demografias específicas, como jovens adultos ou adolescentes dos Estados Unidos, em plataformas específicas como Facebook e Twitter, e o que limita a generalização. Amostras pequenas e do mesmo perfil dificultam entender as conclusões a populações mais amplas. É claro, as variações na forma de definir e medir o cyberbullying afetam a universidade dos resultados. Os autores ainda reconhecem que o próprio artigo deixou de explorar a dimensão criminal e de ofensa do cyberbullying. E é aqui que voltamos às duas grandes lacunas que abriram esta apresentação. Porque eles são a contribuição central do trabalho. A primeira lacuna é a escassez de pesquisa sobre cyberbullying entre adultos. Lembre-se de que dos 71 estudos, apenas 4 focavam em adultos. O fenômeno atinge profissionais, atinge ambientes de trabalho, atinge a vida adulta e a ciência mal olhou para isso. A segunda lacuna é a inconsistência nas definições, que percorre todo o artigo e que torna comparações entre estudos quase impossíveis. Para enfrentar essa segunda lacuna, os autores fazem algo concreto. Propõem uma definição padronizada de cyberbullying. Vou ler essa definição, porque ela é o coração propositivo do artigo. Em tradução, o cyberbullying é o uso da tecnologia para manipular e explorar vítimas vulneráveis e direcionadas usando agressão ou assédio online e ameaças repetidas para constranger ou humilhar por meio da postagem de conteúdo nocivo com o propósito ou a intenção de causar dano psicológico e emocional e, em alguns casos, levando a dano físico. Repare como essa definição costura todos os elementos que discutimos: a manipulação, a exploração, a vulnerabilidade da vítima, a agressão e o assédio, a repetição, a intenção deliberada, o dano psicológico e emocional e o reconhecimento de que os casos extremos, isto chega ao dano físico, e uma tentativa de unificar o que a literatura vinha definindo de forma fragmentada. Olhando para o futuro, os autores recomendam 3 direções. Primeiro, priorizar as pesquisas sobre cyberbullying em adultos. Cyberbullying em adultos. Uma área negligenciada que daria uma compreensão muito mais completa do fenômeno ao longo da vida. Segundo, desenvolver uma urgência, um arcabouço conceitual unificado que padronize definições e metodologias e permita pesquisar comparáveis entre si. E terceiro, explorar as implicações dessas inconsistências de definição para a formulação de políticas e de estratégias de intervenção, garantindo que as medidas contra o cyberbullying sejam de fato eficazes e inclusivas. Encerro com a ideia que costura tudo.
O cyberbullying nas redes não é um problema marginal, nem uma questão de comportamento individual isolado. Ele é um fenômeno de saúde pública, alimentado pelo anonimato, é moldado por traços de personalidade, sustentado por uma plateia que escolhe agir ou se calar, e capaz de produzir consequências que vão de ansiedade ao suicídio. Enfrentá-lo exige definições claras, pesquisar que inclua todas as idades, e estratégias que mobilizem agressores, vítimas, espectadores e plataformas ao mesmo tempo. Esse é o convite que este artigo deixa para todos nós. Muito obrigado pela atenção.